Primeiro caso. Uma última visita. Olá, o meu nome é Luísa e o meu caso aconteceu há alguns anos, enquanto eu ainda estava cursando a faculdade de enfermagem. Naquele dia eu estava de plantão em um dos maiores hospitais de São Paulo, que agora prefiro não citar o nome devido às questões éticas. Eu atendia pacientes que estavam internados na unidade de oncologia durante o meu estágio da faculdade. Para quem não sabe, essa é a área que lida com tumores e cânceres. Então é comum que muitos pacientes venham a falecer durante a internação. Era um dia frio de junho, aproximadamente 7h30 da manhã. Chovia bastante e o dia ainda estava bem escuro, mesmo já tendo amanhecido há mais de 1 hora. Eu estava seguindo a minha rotina de trabalho, conferindo os prontuários dos pacientes e anotando sobre suas patologias para estudo posterior, quando passei na porta do quarto do Senhor José. Esse paciente tinha um raro câncer do tipo hepático e, infelizmente, já era caracterizado como paciente terminal. Então, era comum que sempre que passássemos pelo seu quarto, parássemos para dar uma olhada e verificar o seu estado geral. Claro, tínhamos uma rotina de entrar lá de 2 em 2 horas e verificar seus sinais vitais, como pressão arterial, temperatura, administrar seus medicamentos, enfim. Mas mesmo assim, sempre que passávamos em frente ao seu quarto, olhávamos lá para dentro para verificar se estava tudo bem, na medida do possível. E foi nesse momento que parei para olhar lá dentro do quarto do Senhor José que percebi que havia um jovem rapaz que conversava alegremente com o paciente. O jovem tinha mais ou menos uns 20 anos, usava uma jaqueta de cor verde escuro com algum tipo de boné amarronzado. Tinha a barba por fazer. Além disso, tinha um sorriso muito alegre e era muito carinhoso com o Senhor José. Obviamente, era muito cedo para visitas, mas eu não estranhei o fato, pelo motivo do paciente ser de estado terminal. Às vezes, nesse caso, o enfermeiro-chefe liberava visitas fora de hora. Só achei meio estranho o rapaz ter entrado sem eu ter percebido, pois desde a hora que eu cheguei, eu tinha a porta do quarto quase sempre à minha vista. 1h30 depois, eu fui até o quarto do paciente administrar seus remédios, e ele estava todo feliz. Dizia com muita alegria que recebera uma visita bastante querida, que tinha vindo de muito longe. Era o seu neto, Adriano. Bom, às 10 horas da manhã, o Senhor José falece. E, consequentemente, a sua família toda começa a chegar, após ser comunicada do fato. Estando ali perto, percebo que todos estão muito tristes, choram e lamentam demais. Até que, de repente, eu ouço de um dos seus parentes a seguinte frase: "Poxa, e ele não chegou a ver ninguém da família hoje. Morreu aqui sozinho, sem ninguém ao seu lado." Consternada, eu me aproximo deles e conto que ele não estava sozinho, que havia um rapaz com ele de nome Adriano e que ele disse ser seu neto. Foi nesse exato momento que todos pararam de chorar e ficaram me olhando, perplexos e admirados. Eu achei que eles estavam assim devido ao choque da morte do Senhor José, e ainda descrevi a aparência do moço, quando uma senhora de meia-idade se levanta, me pega pelo braço e caminha gentilmente comigo para fora do quarto. Extremamente pálida, ela me diz: "Por favor, minha filha, não brinque com o meu coração desse jeito. Meu filho, Adriano, faleceu há 5 anos em um acidente de carro, exatamente com a roupa que você descreveu." E então, ela me abraçou, chorando e soluçando. Eu passei o resto da semana pensando sobre o ocorrido. Cheguei à conclusão que o amor entre as pessoas vence até a inevitável barreira da morte, mesmo que alguém tenha que vir do além para realizar uma última visita.
Segundo caso, eu tô aqui. Olá, meu nome é Keila e eu trabalho na área de saúde já há bastante tempo. Sendo uma enfermeira que atua numa enfermaria própria para doentes terminais, a ideia de ver aparições, fantasmas e espíritos nunca me incomodou. Na verdade, eu acho que posso até dizer que isso faz parte do meu trabalho. Bom, então depois de me apresentar, vamos ao caso que eu tenho para contar. Em uma determinada época da minha vida, eu precisei me mudar. E assim estava morando em um novo apartamento já fazia um mês. Era um imóvel completamente normal e comum, e nada de estranho tinha acontecido nele. Bom, pelo menos até uma certa noite. Era de madrugada e eu acordei de repente, sentindo que alguma coisa estava errada. Eu abri meus olhos e vi a figura de um homem idoso parado ao pé da minha cama. Eu achei que estava sonhando. Sentei na cama e então esfreguei os olhos. Olhei de novo, na mesma direção, e vi que ele ainda estava no mesmo lugar e na mesma posição. Eu apenas deixei para lá e me deitei para dormir de novo. Quando eu fechei os olhos, eu ouvi alguns passos no assoalho do quarto e depois uma voz sussurrar bem levemente no meu ouvido as seguintes palavras: "Eu tô aqui." Eu estava completamente sozinha, mas mesmo assim eu não me alarmei com isso. Apenas voltei a dormir. Algumas semanas depois, em uma noite de sexta-feira, uma amiga veio me fazer uma visita e ficamos conversando até tarde. Quando ela foi embora, já passava da meia-noite. Pouco depois que ela saiu, alguém bateu na minha porta. Era um homem dizendo que era meu vizinho, que morava em um outro andar, mas no mesmo prédio que eu. Ele falou que havia batido acidentalmente no meu carro e que eu precisava sair para ir ver o estrago. Naquele momento, alguma coisa me sensibilizou e eu não tive um bom pressentimento sobre aquilo. Falei para ele que era muito tarde e que eu não iria ver nada naquele momento, que o que quer que tivesse acontecido poderia esperar até o dia seguinte. Confesso que a vizinhança por ali não era muito boa mesmo, e saber sobre isso também me ajudou a tomar essa decisão. O problema é que o suposto vizinho não se conformou com a minha resposta e ficou tentando me convencer a abrir a porta de qualquer jeito. Ficou pedindo um cigarro emprestado, um copo d'água e coisas do tipo. Após discutir com ele por um tempo, através da porta, eu decidi que era hora de chamar a polícia, pois parecia que ele estava ficando cada vez mais agressivo. Saí dali e fui buscar o telefone celular que estava no meu quarto. Quando eu comecei a digitar 190, me lembrei de que eu não tinha trancado a porta depois que a minha amiga tinha saído. Eu sabia disso porque eu não a levei até a porta. Ela foi sozinha, saiu e simplesmente encostou a porta, já que ela não possuía a chave. Naquele momento, meu coração parecia estar na garganta. Eu acelerei os passos para voltar logo até a porta e trancá-la. Mas assim que eu comecei a correr, o cara lá fora colocou a mão na maçaneta e tentou abrir a porta. Para minha grande surpresa e imenso alívio, a porta estava curiosamente trancada e bem trancada. Exatamente naquele momento, eu ouvi mais uma vez aquele sussurro no meu ouvido, me dizendo: "Eu tô aqui." Ao perceber que não iria conseguir abrir a porta, aquele homem desistiu do que pretendia fazer e foi embora. Na noite seguinte,
Quando eu estava voltando do trabalho para casa, às 10 horas da noite, eu vi vários policiais na portaria do meu prédio. Quando eu perguntei para as pessoas o que estava acontecendo, me falaram que o meu vizinho, sim, aquele mesmo que esteve na minha porta na noite anterior, tinha sido preso. Só aí eu fiquei sabendo que ele realmente morava no mesmo prédio que eu. O fato é que ele teria invadido a casa de uma outra mulher, do nosso mesmo edifício. Tinha atacado ela e feito coisas terríveis com a coitada. Obviamente, eu fiquei muito perturbada com isso e comecei a pensar que provavelmente eu teria sido a primeira vítima escolhida por ele. Como ele não conseguiu entrar lá no meu apartamento, foi tentar em outra residência. Após pensar muito sobre isso e dar uma olhada nos registros dos meus pacientes recém-falecidos, eu acredito que aquela era a voz de algum deles, até porque aquela voz me soava familiar. É quase certo que ele estava ali para retribuir o carinho que eu tive com ele. Eu acho que ele me protegeu de algo terrível naquela noite. Talvez tenha até salvo a minha vida. Eu só queria ter tido condições de fazer o mesmo por ele.